aquele milagre não foi alcançado através dos santos. Fica meio difícil assim de dar uma resposta. Uma vez o pastor Leandro falou que seria assim, a fé verdadeira no objeto falso. Seria isso mesmo? Só que isso é sempre muito difícil de tratar com as pessoas, não é verdade? O nosso ponto é, a gente sabe o que é, mas não consegue falar. Então, quando você vê alguém, como por exemplo, em algum momento, eu já contei essa história, vou contar, é parecida com a sua. Eu era muito novo, havia sido convertido há meses apenas. E então nós fomos para uma cruzada evangelística. E assim que Deus abriu os meus olhos, uma das primeiras coisas foi entender que não se pode fazer imagens, não se pode adorar imagens, nada. E eu era devoto, por exemplo, junto com toda a minha família, justamente de Nossa Senhora Aparecida. Eu tinha lá no adesivo do meu carro Nossa Senhora Aparecida. Mas aí quando a palavra me foi pregada e eu entendi, eu tirei tudo, decepei, cortei isso, tudo. E pouco tempo depois eu fui fazer evangelismo de rua. E quando cheguei em uma casa, eu vi no canto um altar a ela, E aí eu quis dizer para a senhora aquilo que tinha acontecido comigo. Então eu disse para ela, olha senhora, há 1 mês e meio ou 2 meses atrás, eu fazia a mesma coisa que a senhora. Mas depois que a fé veio ao meu entendimento, eu não faço mais. Eu tirei o adesivo do meu carro, eu joguei fora a imagem, eu não tenho mais isso, ela não é mediadora e tal, Eu fui fazer uma coisa certa, eu acho. Mas ela não entendeu como uma coisa certa. Estávamos eu e um outro evangelista, ela esperou eu terminar, provavelmente por educação, e a resposta dela foi: que bonito, hein? Quer dizer que rasgou o adesivo, jogou fora o adesivo de Nossa Senhora Aparecida, Pois ponha-se daqui para fora, porque essa santa salvou a vida da minha filha. Vocês vêm aqui falar de Jesus e coisa e tal que vocês nunca veem, mas eu olho sempre para ela e eu vejo aquela que salvou a vida da minha filha. Aí, eu fiquei numa situação muito difícil, porque como é que eu vou reagir, responder a essas coisas? Eu sei que você, crente há muito tempo, saberia até como fazer isso, mas eu não soube. E eu fiquei muito abalado. E eu voltei para a base do nosso acampamento para falar com o nosso pastor. E o nosso pastor, para dizer o que aconteceu, não deu certo. Eu fui falar uma coisa como mas fomos expulsos da casa. A mulher ficou lá com a santa dela, não deu certo o que a gente foi fazer. Aí esse homem me deu a resposta, que é a resposta que eu vou lhe dar. Ele disse assim: se você enxergar um cachorro roendo um osso, e você for lá e arrancar o osso dele, o que ele vai fazer? Não faça isso, não faça isso, que só de você ouvir o corre, porque tira osso da boca do cachorro. Então, não é uma boa atitude tirar. Agora, você quer que ele pare de roer aquele osso? Você acha que tem uma coisa melhor do que aquele osso para ele roer? O que você faz? Você precisa oferecer alguma coisa que seja melhor do que o osso. Sabe o que é que eu não tinha para oferecer naquele momento àquela senhora? Eu não tinha algo melhor do que aquilo. O que é esse algo melhor? Eu sei que essa não é uma explicação que explica tudo, mas ela é uma explicação que ajuda a entender que contra algumas coisas a gente precisa de sabedoria para agir. Eu precisaria ter alguma condição de sentar com ela e falar que Jesus é mais real do que aquela santa, entende? Que Jesus é mais vivo do que ela. E que Jesus é a confiança que alguém pode depositar, porque é possível que aquilo que ela atribui à imagem, não tenha sido a imagem que tenha feito. Eu tenho certeza hoje que não foi a imagem que salvou a filha dela.
a imagem ou a entidade que está por trás da... Tenho certeza que não foi, porque aquela a Aparecida não foi feita para curar nem para salvar ninguém. Ela só é a mãe de Deus, ela só é a mãe do Senhor Jesus Cristo, ela só é uma imagem que foi feita que evidencia que ela é uma santa de uma cultura católica de um país, percebe? Como é Nossa Senhora de Guadalupe no México, como é Nossa Senhora de Fátima em Portugal. Isso é uma expressão só de uma cultura portuguesa ou espanhola que disse que era assim, porque essa era a expressão dos países que nos colonizaram. Mas e aonde que está a condição de eu falar isso para ela? Não tinha. Então eu não tinha como, enquanto ela estava agarrada àquele osso, lhe dar o bife. Eu não tinha bife. Percebe? Como eu não tinha bife, eu tive que sair de cabeça baixa e me resolver fazer cura interior. Por que não deu certo? Por que não deu certo? Ó, não dá certo, porque se você for tirar osso de cachorro preso, você tem que ter alguma coisa melhor do que aquilo, senão ele não vai largar aquilo. Às vezes eu tenho vontade de voltar nessa casa ainda. A casa é na cidade de Laranjeiras do Sul. Eu acho que hoje, se ela me aceitasse, de uma maneira muito cordial, eu poderia conversar com ela sobre aquilo. É muito possível que quando eu chegar hoje lá, isso foi em 1998, são 20 anos, né? São 20 anos. É muito provável que eu chegar lá, está no mesmo lugar. Mas se for chegar para dizer, desce isso daí, ela vai dizer, você vai me falar isso? Agora, se conseguir fazer a defesa cristocêntrica do Cristo vivo, do Cristo atuante, do único com a condição de intercalar os dois mundos, que ou se confia nele mesmo, ou não se confia. Se eu tiver tempo para isso, talvez com a ação do Espírito de Deus, porque quem faz esse discernimento acontecer é o Espírito de Deus, de repente ela fala, olha, puxa vida, foi Jesus que salvou a minha vida. Então, agora, se você chegar hoje para ela e falar, a senhora crê na imagem, então a senhora não crê em Jesus, ela vai dizer, eu creio também em Jesus. Eu oro para os dois. Eu oro para ela, eu oro para ele, né? Por quê? Porque, infelizmente, essa é a matriz deficitária da nossa cultura nacional. Né? Por isso que o evangélico raiz, o Nutella não consegue fazer isso, mas o evangélico raiz precisa estudar a teologia. Precisa estudar quem é esse Cristo. Porque se for só querer tirar o que as pessoas têm da sua cultura, é possível que elas estejam tão apegadas que elas não têm nada melhor. Então aquilo que elas têm é o suficiente para elas. Então o evangelho num país, ele liberta, ele tira as pessoas do seu limite. Mas quem é que faz essas pessoas? Quem são essas pessoas? Os crentes, né? Que vão para as casas, que levam para as casas a palavra. Tá bom? Então, o que eu, ainda que demorei um pouquinho na resposta, mas o que eu quis dizer para você é, aquilo que você sabe e que é difícil de falar à pessoa, precisa de tempo, de caminhada, para que você possa mostrar a ela que o que aconteceu na verdade não é o que ela está pensando que aconteceu, mas que pode ter sido uma ação verdadeiramente do Filho de Deus.